Então, pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com a nossa série de webinários. Como sempre, eu começo lembrando de vocês colocarem nome e e-mail para computar a presença, né? E o webinário de hoje é um webinário especial, né? Que a gente está começando com convidados, uma série de webinários agora mais aprofundados, com convidados, né, ilustres. Hoje a gente tem um convidado muito especial, então vou começar agradecendo o professor Antônio Moreira, de Portugal. Eu já vou explicar um pouquinho mais quem ele é, mas é um convidado muito especial para falar com um título bem inusitado, por um novo paradigma de educação digital on-life, né? Então, o professor Antônio, ele é doutor e mestre em Ciências da Educação pela Universidade de Coimbra e tem pós-doutorado em Tecnologias Educacionais e da Comunicação, também pela Universidade de Coimbra. Hoje ele é professor no Departamento de Educação e Ensino à Distância e ele é diretor da Delegação Regional do Porto da Universidade Aberta de Portugal. Ele também é coordenador do Núcleo de Estudos de Pedagogia no Ensino Superior, sediado no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra, e investigador no Laboratório de Educação à Distância e E-Learning da Universidade Aberta. As publicações dele são todas na área de formação, de professores, de tecnologias digitais, de educação de EAD, que ele vai falar um pouquinho também, mas EAD para ele não é educação à distância. Eu vi uma palestra dele que ele fala bastante sobre isso, né, sobre uma outra interpretação para a sigla. Então, assim, eu acho que vai ser uma fala muito importante para a gente e, mais uma vez, professor Antônio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui. E, então, vou lhe passar a palavra, eu vou fechar minha câmera e vou deixar, então, o senhor fazer a sua explanação e depois eu volto para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Obrigada mais uma vez. Bom, boa tarde a todos e a todas, ou boa noite. Aqui em Portugal já é noite, já passam das 9 horas, e queria em primeiro lugar agradecer à professora Alessandra pelo convite que me fez para estar aqui com vocês e de certa forma partilhar aquilo que tem sido a minha pesquisa e a minha investigação neste período de crise, neste período de pandemia, que efetivamente é um período de crise e tem que ser encarado desta forma, mas por outro lado tem aberto oportunidades diferenciadas relativamente àquilo que é a educação hoje em dia, e esta educação que nós vamos falar um pouco aqui, que eu entendo como uma educação digital on-life, e de facto não é nenhum erro. Portanto, eu não estou a falar de uma educação digital online ou offline, estou a falar exatamente nesta questão do on-life, que é uma educação que acontece na vida, portanto, que está ligada à vida e àquilo que são todos os territórios, todos os espaços onde efetivamente nós podemos desenvolver a educação, não vendo a educação apenas num território que formalmente é definido como uma escola, uma instituição onde possa acontecer efetivamente o ato educativo, mas que pode acontecer em qualquer espaço, em qualquer tempo, e portanto o que nos remete para um conceito muito mais amplo. Eu de facto sou professor e eu queria começar um pouco por aí, por esclarecer um pouco esta questão até mais conceptual. A parte inicial da minha fala e da minha apresentação tem exatamente a ver com essa dimensão mais explicativa do ponto de vista daquilo que eu entendo e daquilo que eu percebo que é esta dimensão da educação digital, desta sigla que muitas vezes é utilizada quer em Portugal, quer no Brasil, como EAD, sinónimo de ensino à distância ou de educação à distância. E na realidade eu sou professor no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta em Portugal, que, ao contrário do que acontece no Brasil, não é um sistema, é uma universidade pública, que é a única em Portugal que funciona toda, digamos assim, todo o seu processo pedagógico é desenvolvido
em ambientes virtuais de aprendizagem, utilizando sistemas de gestão de aprendizagem e outro tipo de softwares como os seus passos principais para desenvolver aquilo que é a sua realidade educacional. Portanto, a esse nível, a universidade tem cursos de licenciatura, tem cursos de mestrado e tem cursos de doutorado que passam exatamente pela mesma avaliação que passam as outras universidades presenciais em Portugal. Portanto, esta realidade na Europa é uma realidade um pouco diferente no Brasil. Recentemente no Brasil abriu-se esta porta para os mestrados e os doutorados completamente na modalidade à distância. Em Portugal essa realidade já existe há bastantes anos e, portanto, nós somos, digamos assim, os líderes, ou pelo menos aqueles que podemos fazer uma educação à distância, digamos assim, com uma regulamentação e com uma regulação feita pela parte do próprio Ministério da Ciência e do Ensino Superior. Portanto, obviamente que estas minhas palavras iniciais são importantes para também fazer esse mesmo enquadramento. Portanto, a minha pesquisa tem sido muito relacionada com esta questão da formação de professores e, sobretudo, na área da pedagogia, da pedagogia no ensino superior. Portanto, percebendo como é que nós podemos desenvolver, de facto, processos pedagógicos que sejam mais, ou que tenham mais qualidade e que nos aproximem mais daquele conceito de educação de qualidade que nós queremos e que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Unesco, que parte desse princípio que mais importante do que o território, seja ele mais físico, seja ele mais biológico, ou seja ele mais digital, o que importa, e eu acho que isso é que é fundamental nós termos presente, é ter a possibilidade e aquilo que nós devemos fazer para desenvolver uma educação de qualidade. E, portanto, eu queria começar exatamente por aí, dizendo que aquilo que é a minha principal preocupação é desenvolver uma educação de qualidade. Não me interessa particularmente se ela é uma educação no território físico, se é no território biológico ou no território digital, mas interessa-me é perceber como é que eu não perco a qualidade independentemente do território onde me estou a movimentar. E obviamente que neste contexto, no contexto pandémico que vivemos, e que é de facto um contexto pandémico mundial, o que interessa é perceber efetivamente como é que eu consigo, enquanto professor, e como é que vocês conseguem na vossa instituição, que tem claramente uma matriz mais presencial daquilo que é o presencial no território físico e geográfico, como é que se consegue fazer uma transposição ou uma transferência de processos educativos sem perder a qualidade que já desenvolviam. Portanto, essa é claramente a principal preocupação. E, portanto, tem que claramente estar presente essa ideia da questão da própria qualidade que nós devemos ter nos nossos processos. E é aí, de facto, que a nossa discussão hoje vai assentar, percebendo que nós não vamos falar, e aquilo que me interessa aqui não é falar em ensino à distância, nem é falar em ensino remoto, porque logo isso parece-me redutor, no sentido em que já estamos a retirar uma dimensão fundamental da educação, que é a aprendizagem, e, portanto, quando nos remete exclusivamente para a dimensão do ensino, parece que aquilo que é importante ou que é exclusivamente importante é a parte da dimensão docente e daquilo que é o ensino. E, portanto, eu acho que é mais interessante nós pensarmos na dimensão ensino-aprendizagem e na relação que se estabelece entre o ensino-aprendizagem e entre o professor e os seus alunos e os seus estudantes, percebendo como é que nós conseguimos criar dinâmicas comunicativas nestes espaços de aprendizagem que agora fomos obrigados a navegar, pelo menos aqueles que não o faziam e que acabaram por agora fazer essa transposição para estes ambientes digitais, não tendo referenciais daquilo que possa ser uma navegação num ambiente digital e naquilo que é importante quando nós desenvolvemos um ambiente digital de aprendizagem ou um ambiente virtual de aprendizagem, que é perceber como nós desenhamos, como é que nós criamos, como é que fazemos o design de um ambiente virtual de aprendizagem. Portanto, não basta transferir aquilo que nós conhecemos da realidade presencial, não basta ligar uma câmara como nós temos aqui e fazer uma webconferência num espaço de comunicação síncrona para fazer aquilo que é o que eu defendo como uma educação digital em rede. Aquilo que
acontece quando nós fazemos desta forma redutora uma transferência daquilo que é uma realidade síncrona do presencial no território físico para esta realidade do digital, e fazendo isto que neste momento eu estou a fazer, isso limita-se a fazer apenas uma transferência e é uma dimensão muito redutora daquilo que nós entendemos por educação digital. Não quero com isto dizer que, sendo redutora, não possa ter validade e, portanto, isso é outra coisa que nós temos que ter em atenção. Agora, penso que é mais interessante nós pensarmos na pedagogia do ponto de vista não apenas singular e, portanto, pensar numa apenas pedagogia, mas pensar como é que nós podemos desenvolver um ecossistema composto por diferentes ambientes de aprendizagem, não é? Portanto, eventualmente com um sistema de gestão de aprendizagem mais institucional, eventualmente utilizando uma rede social, eventualmente utilizando outro tipo de softwares que nos remetam para uma dimensão colaborativa e, portanto, a partir daí criar um ecossistema que me permita também desenvolver aquilo que é a minha prática pedagógica de qualidade. E, portanto, é nessa lógica que eu vos venho falar hoje. Eu não vos venho falar de educação à distância, nem de ensino à distância. Portanto, eu sou desse departamento e nós ainda utilizamos digamos assim, esse nome, mas não é sobre isso que eu vos quero falar, porque a educação à distância, ou pelo menos a forma como é entendida, coloca, digamos assim, num patamar diferente daquilo que é a realidade da educação presencial, e a minha ideia é que se perceba que não tem que haver aqui colocar a educação presencial num patamar superior e a educação à distância num patamar inferior. A mim não me interessa qualquer tipo de comparação que se possa estabelecer entre digamos assim, entre estas duas modalidades. Interessa muito mais perceber como é que pode haver aqui uma aliança e como é que nós podemos, neste momento, aprender a trabalhar numa lógica mais de educação digital, depois pensando que esta dimensão on-life, ou até uma dimensão mais híbrida, porque eu utilizo, de certa forma, também esta dimensão do on-life, remetendo para essa dimensão de educação híbrida, uma educação híbrida que não apenas se relaciona com a questão das modalidades, e, portanto, uma educação híbrida, para mim, é algo muito mais amplo. É uma educação que, de certa forma, articula a dimensão analógica com a dimensão digital em diferentes níveis, seja a nível de tecnologia analógica e tecnologia digital, seja mais a nível de um ambiente presencial analógico e um ambiente mais digital, seja a nível de metodologias que recorram mais a uma dimensão analógica e outra digital, mas que claramente se posiciona numa lógica de complementaridade, percebendo como é que a soma destas diferentes realidades podem contribuir para uma terceira dimensão que com certeza vem aí depois da própria pandemia. E, portanto, eu falo em terceira dimensão ou até num terceiro tempo ou numa terceira fase. Porquê? Porque se até os inícios de março, pelo menos aqui em Portugal, nós tivemos uma matriz claramente presencial e, portanto, que todos os processos pedagógicos daquilo que o ensino superior em Portugal assentava era na matriz presencial com ida ao campus físico e, portanto, era assim que se desenvolviam a maioria dos processos pedagógicos. O que aconteceu a partir de 15 de março é que houve um corte abrupto, uma ruptura nessa prática e passámos para um ambiente completamente digital, mas sem qualquer tipo de preparação. E, portanto, aí, obviamente, numa primeira fase, acabou-se por ter práticas muito pouco consolidadas e muito pouco sustentadas, porque o que os professores fizeram, de certa forma, foi tentar replicar aquilo que faziam na matriz presencial. Houve um processo de alguma maturação durante estes 3 meses, portanto, os professores também foram ajustando, grande parte dos professores foram ajustando, foram estudando, foram percebendo que tipo de tecnologias podiam utilizar para desenvolver as suas práticas pedagógicas. E agora que nós em Portugal estamos no final do ano letivo, portanto em julho é o último, digamos assim, mês daquilo que é a atividade letiva de 2019-2020, portanto fazemos a interrupção em agosto e reiniciamos em setembro, outubro. É este o momento em Portugal que nós estamos a viver,
que nos vai, de certa forma, também levar para essa nova dimensão de uma educação mais híbrida, que vai ter momentos já de retoma presencial com a retoma, digamos assim, com a incorporação da dimensão mais digital. Portanto, em Portugal nós estamos numa fase diferente da pandemia, julgamos que podemos já ter condições mínimas para avançar para um retorno à universidade e, portanto, um retorno às aulas. Não temos certezas absolutas relativamente àquilo que vai acontecer. Pode haver um retrocesso e uma segunda vaga da pandemia, mas dá-nos a possibilidade de nós pensarmos já nesta questão de um maior hibridismo que nos permita, de facto, apropriar-nos daquilo que foi também os conhecimentos adquiridos nesta fase, uma fase muito ligada a esta dimensão digital. E é nesse sentido que eu vos queria falar, não falando no ensino ou da educação à distância, porque há princípios nesta educação digital que eu defendo que são quase antagónicos àquilo que conceptualmente aparece na matriz da educação à distância. Porque se nós pensarmos, por exemplo, o que é que eu quero aqui com esta educação digital, eu quero claramente uma educação de proximidade. E, portanto, eu quero utilizar as tecnologias, eu quero utilizar a dimensão desta tecnologia digital para fazer com que essa distância seja uma relação não de distância, mas de proximidade. Portanto, eu quero exatamente desenvolver com o conceito de presença, que parece antagónico com o que nós estamos aqui a dizer, mas eu quero claramente desenvolver uma estratégia que me permita obter esta presencialidade, mas uma presencialidade digital. Uma presencialidade que de certa forma, se consiga perceber através, por exemplo, da presença social. Que nós dizemos com alguma regularidade que nós estamos em isolamento social. Eu tenho dúvidas relativamente a essa questão da dimensão do isolamento social. O que me parece é que nós estamos claramente no isolamento físico, porque as redes sociais, de certa forma, estão em movimento e, portanto, é uma rede social. Portanto, é um pouco contraditório como é que nós dizemos que estamos em isolamento social quando cada vez mais, e vemos este crescimento imenso da comunicação através das redes sociais. Como é que nós podemos dizer que estamos em isolamento social quando estes webinários, estas conferências online multiplicaram-se? E, portanto, eu quero acreditar que neste momento eu não estou a falar para um computador, que eu estou a falar com pessoas, estou a falar com um conjunto de pessoas que me transformam esta realidade e esta mediação que existe através da tecnologia e do sinal digital, que me faz ter uma relação social, que após este momento, digamos assim, em que estou a expor algumas ideias, que vamos ter interação e uma interação social. Portanto, claramente eu quero conseguir essa dimensão da presença social nesta educação digital. Eu quero ter presença cognitiva, porque eu quero discutir ideias com todos aqueles que me estão a ouvir. E, portanto, repito, a ideia de não estar a falar para um computador, mas estar a falar para pessoas que, com certeza, têm ideias para discutir, têm dúvidas para colocar, têm questões que, com certeza, me querem perguntar, e, a partir daí, eu quero ter interação com vocês no sentido de vocês discordarem ou concordarem com algumas das minhas ideias e desta minha visão sobre o que é esta questão da educação digital. E mais, nas minhas práticas pedagógicas eu quero estar presente. E, portanto, eu quero ter presença pedagógica, eu quero ter presença docente, tem que haver claramente presença do professor. Eu não defendo muito um modelo de desenvolvimento de práticas pedagógicas online, onde os conteúdos são, digamos assim, o elemento central e nuclear. Eu defendo modelos que coloquem o professor e os alunos como os elementos nucleares e centrais, dando, de facto, aqui uma dimensão humanista e uma relação humana privilegiada naquilo que possa ser todo um ambiente digital e tudo aquilo que é uma dimensão de hiperconexão que se estabelece com as redes, mas onde o elemento humano, onde os agentes humanos interajam com os elementos e com os agentes não humanos
e que criem, de facto, conhecimento nestas redes que nos permitam, de facto, ampliar as nossas ideias e, portanto, a esse nível será interessante perceber como eu estou aqui numa cidade em Portugal, num horário diferente do vosso, e como é que vocês estão milhares de quilómetros distantes de mim, mas ao mesmo tempo podem estar próximos de mim, se estão atentos àquilo que eu estou a dizer, se estão a perceber se houver este código linguístico que nos permita fazer essa aproximação e, portanto, aquilo que nós podemos estar a conseguir aqui é uma proximidade transacional onde a distância é coisa que efetivamente não existe. Portanto, não há, digamos assim, aquela questão de nós estarmos a falar na educação à distância. Porque muitas vezes o que acontece é que a educação no território físico, quando aquilo que é o pensamento do nosso aluno e a consciência do nosso aluno está muito distante daquele território físico, da sala de aula de tijolo que ele está a frequentar, acaba por estar longe, e isso sim é uma educação à distância, estando na sala de aula física, mas estando muito distante daquilo que nós estamos a discutir e não percebendo e não estando atento, nem estando concentrado àquilo que é a discussão que nós estamos a ter numa sala de aula física. Portanto, estes conceitos parecem ser contraditórios, efetivamente. Portanto, a Alessandra dizia exatamente isso, que eu defendo até uma nova sigla. Não é questão de defender uma nova sigla, mas sinto-me muito mais confortável em trabalhar com esta dimensão de uma geração de educação que nos leva para uma dimensão completamente diferente das gerações de ensino à distância iniciais. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que muitas vezes há um preconceito e há uma ideia um pouco fossilizada ou cristalizada da educação à distância que me leva a procurar uma reconceptualização da própria forma de trabalhar em ambientes digitais. E, portanto, neste momento, é muito mais interessante, na minha perspectiva, falar em educação digital, porque esta educação digital, que não existe do ponto de vista daquilo que é a sua existência legal, ela não existe. E, portanto, para mim, a educação digital é uma educação que é mediada pela tecnologia digital, que é enriquecida pela tecnologia digital e que pode ter quer uma dimensão do digital da própria tecnologia ou do sinal digital. E aquilo que acontece com esta educação digital é que ela pode ter um percentual muito ínfimo de digital, como pode ter um percentual exclusivo de digital. Por exemplo, na Universidade Aberta em Portugal, eu posso-vos dizer, sem problema nenhum, que a educação digital que eu desenvolvo com os meus alunos de graduação e de pós-graduação, a nível de mestrado, é 100% digital. Porque eu não tenho qualquer contacto físico, corporal, de proximidade física com os meus alunos, mas tenho a sua proximidade nos ambientes e nos territórios onde eu me movimento com eles, seja de forma síncrona, seja de forma assíncrona. E, portanto, nessa lógica eu trabalho numa educação digital de 100%. O que vocês estão a ser convidados a fazer, e neste momento forçados a fazer pelo vírus, que não, digamos assim, consegue atacar o digital, portanto, ataca-nos a nós, agentes humanos, mas aos agentes não humanos, neste caso o digital não ataca. Infelizmente, nós temos que pensar que, de facto, o digital aparece aqui como um dos nossos maiores aliados e, portanto, ele não deve ser visto como um inimigo, como um obstáculo ou como alguém ou uma entidade que vem aqui complicar a vossa vida e, portanto, que está a complicar a entrada daquilo que possa ser a retoma das atividades de ensino e de aprendizagem, mas com certeza como um amigo que neste momento nos vem ajudar a ultrapassar esta situação, porque eu tenho ouvido algumas notícias aí no Brasil e aqui em Portugal a situação não é tão visível a esse nível, nem tão dramática, mas onde não existe esta questão, quer da tecnologia digital, dos dispositivos tecnológicos, quer do sinal digital através da internet, a educação quase que parou. E, portanto, aqui em Portugal, em zonas do país onde não existia, onde não existe, de facto, uma infraestrutura tecnológica, zonas mais carenciadas, aquilo que o próprio Ministério da Educação conseguiu fazer foi desenvolver um programa que já tinha sido feito no século passado, mas que retomou o programa, digamos assim, de uma educação
mediada pela televisão e, portanto, que recuperou a ideia de uma telescola, como foi designada em Portugal com o estudo em casa, para servir como um complemento àquilo que é a realidade do desenvolvimento de planos de educação digital e, por outro lado, ser um elemento fundamental onde o digital não apareceu, portanto, nuclear. E, portanto, criou-se aqui, de facto, seja através da tecnologia digital, seja através desta tecnologia audiovisual, uma solução para não deixar, de facto, os alunos sem qualquer tipo de educação. E, portanto, é nesse sentido que eu queria também que vocês pensassem um pouco qual é a realidade que vocês neste momento vão ter que lidar, que é uma educação 100% digital, com certeza. Com certeza muitos de vocês não têm qualquer experiência ou não queriam ter com esta realidade dos ambientes virtuais de aprendizagem, das plataformas de aprendizagem ou dos sistemas de gestão de aprendizagem, portanto, que de certa forma são ambientes que são criados com uma finalidade educativa e que já são usados há muito tempo e, portanto, que já foram desenvolvidos modelos pedagógicos virtuais para a sua utilização, porque há aqui uma questão que para mim também é fundamental. A tecnologia não é o cerne desta questão que nós estamos aqui a discutir. O que nós temos de discutir, essencialmente, é como é que nós desenvolvemos processos pedagógicos com a própria tecnologia. Que uso pedagógico é que eu tenho que fazer para utilizar esta tecnologia de forma correta com esta dimensão mais pedagógica que nós queremos desenvolver. Não interessa ter a tecnologia mais sofisticada do mundo se, de facto, nós não soubermos usá-la pedagogicamente. Este é o ponto principal. Se me perguntarem o que é mais importante neste momento, se é fazer formação pedagógica ou tecnológica do ponto de vista do uso instrumental da tecnologia, é muito mais importante utilizar, de facto, perceber modelos pedagógicos virtuais para utilizar esta tecnologia, porque, felizmente, cada vez mais estes sistemas de gestão de aprendizagem, estes ambientes virtuais, estão cada vez mais intuitivos e torna-se muito fácil, de facto, quem já trabalha com uma plataforma, depois interagir com as outras. Por exemplo, eu não tinha qualquer conhecimento deste sistema de webconferência com o qual agora eu fui confrontado. Mas o que é que eu fiz? Não fiquei com receio, não fiquei com receio de entrar e de estar alguma coisa a correr mal. A minha reação imediata é, vamos ver quais é que são, digamos assim, as funcionalidades da plataforma e desta plataforma de streaming para perceber como é que eu me vou ajustar a ela, não é? Seja o StreamYard, seja o Zoom, seja outro tipo de tecnologia de webconferência, elas têm, digamos assim, um modo de funcionamento idêntico, só temos que perceber depois que tipo de pedagogia, se estivermos a falar numa sala de aula, como, por exemplo, como é que eu posso disponibilizar os meus dispositivos, não é? Os meus diapositivos, desculpem, para fazer uma apresentação, se eu pretendo fazer essa mesma apresentação. Portanto, porque pode claramente não ter que fazer a apresentação e, portanto, pode utilizar a oralidade sem problema nenhum, independentemente, o que interessa é perceber essa mesma estratégia. Portanto, eu queria, de facto, também dizer-vos que se nós tivermos que colocar a discussão nesta questão da formação docente e aquilo que nós temos discutido aqui em Portugal, sobretudo a nível do ensino superior, é que, obviamente, há aqui uma área de formação que é fundamental, que é esta dimensão pedagógica. Eu tenho que perceber quais são as linhas de força e os princípios pedagógicos que eu quero defender para depois perceber qual é a tecnologia que eu quero utilizar. E, portanto, depois disso, sim, se eu perceber claramente e se eu defender, por exemplo, que defendo uma aprendizagem colaborativa, ou seja, que trabalho muito, que quero que os meus estudantes desenvolvam trabalho colaborativo, que desenvolvam trabalhos de projeto em grupo, que tenham sempre, que interajam em todos os nossos espaços de comunicação criados. Eu tenho que ter muito presente que as tecnologias que eu selecionar e a plataforma que eu selecionar tem que ter espaços que proporcionem essa dimensão colaborativa. E, portanto, o uso da tecnologia vai ser sempre em função daquilo que é o meu projeto pedagógico e daquilo que é o modelo pedagógico que eu escolher. E, portanto, imaginem que vocês querem ter um modelo muito centrado nos conteúdos, que é o tal modelo que eu não defendo muito, mas imaginem que vocês gravam e vão desenvolver uma atividade de aprendizagem e acham que o mais importante é gravar uma videoaula, como, por exemplo, o que estamos aqui a fazer. Gravaria esta
esta videoaula e depois disponibilizava uma aula de 15, 20 minutos, 30 minutos, uma hora na plataforma e dizia depois para fazerem um trabalho acerca dos conceitos que foram aqui discutidos, dando as indicações de qual é o formato do trabalho, como é que ele deve ser organizado e criar um espaço para vocês submeterem o trabalho, digamos assim, na plataforma. Se vocês repararem, a dimensão da mediação pedagógica quase que desaparece. Porque o que eu fiz foi produzir um conteúdo, foi um recurso audiovisual que gravei, que disponibilizei e que depois disse aos alunos para fazerem um trabalho em função dessa videoaula. Mas eles não tiveram a oportunidade neste processo sequer de interagir com o professor, de colocar dúvidas sobre aquela aula, sobre esta videoaula que eu disponibilizei e convidei-os imediatamente a colocar e a fazer um trabalho e a colocá-lo na plataforma. Mas não houve mediação pedagógica, não houve discussão, não houve interação com o professor, apenas houve interação com os conteúdos, com eventualmente com a videoaula disponibilizada, eventualmente com a própria, com o próprio artigo ou o próprio texto que eu possa ter disponibilizado, complementar àquilo que, por exemplo, que eu podia estar a falar. Imaginem que nós estávamos a debater esta questão da educação digital, em que eu estava a falar sobre educação digital e tinha disponibilizado 2 artigos científicos para eles trabalharem sobre isto. Obviamente que isto tem validade, este modelo tem validade, mas é apenas um modelo e nós temos que ter bem presente que este é um modelo, por exemplo, muito centrado nos conteúdos, que é aquele que se faz, por exemplo, quando nós estamos a falar de um ensino massivo. Como não há mediação pedagógica, o professor não interage com os seus alunos, é muito fácil ter este tipo de modelo, quer para 50, quer para 500, quer para 5.000, porque depois ele só tem que interagir com o conteúdo e submeter o trabalho. Portanto, mas como para mim um processo pedagógico tem que ter esta dimensão interativa muito forte de questionamento, de espírito crítico, de reflexão e que tem que se criar espaços de comunicação entre os alunos e o professor, e por isso é que eu vos dizia claramente com uma dimensão humanista muito forte, aqui temos que pensar no modelo pedagógico ou no modelo pedagógico virtual, onde os passos de comunicação, assíncrona, síncrona, sejam uma constante e para chegar àquilo que eu defendo, por exemplo, que é a questão da presencialidade digital. Assim, eu consigo, com certeza, com esta dimensão de presencialidade, que os meus alunos estejam conectados, que estejam ligados e que não se desliguem, que não se desconectem, porque não há, digamos assim, um contacto com o professor. E isto aqui são visões diferenciadas, por exemplo, sobre modelos pedagógicos virtuais, que é uma discussão que tem ficado na periferia, tem ficado um pouco paralelo ao que se está aqui a discutir, porque eu vejo muito nos webinars o foco na tecnologia. E claramente a tecnologia é importante, não tenho dúvidas nenhumas que é o motor neste momento, do ponto de vista do agente não humano, que está a fazer com que a educação não pare. Mas quem tem que criar depois e reconfigurar estes ambientes em função desta tecnologia é o professor, que tem que saber exatamente quais são as linhas de força do seu pensamento pedagógico e os seus princípios pedagógicos. Isto para mim é extremamente importante para eu criar, digamos assim, aquilo que eu estava a dizer, do tal ecossistema digital de aprendizagem. Um ecossistema que pode ter vários ambientes, como eu vos vou mostrar num diapositivo seguinte, que deve ter vários ambientes que me permitam, de facto, depois navegar em função daquilo que são os meus objetivos, daquilo que eu quero que os meus alunos aprendam do ponto de vista dos conteúdos científicos e disciplinares e partindo do princípio que eu não estou apenas a desenvolver esses conteúdos, mas estou a desenvolver competências fundamentais a outros níveis, não é? Como o tal espírito crítico, como a capacidade de resolver problemas, como a questão da comunicação em espaços online ou espaços digitais, a colaboração, como eu vos disse, numa lógica de aprendizagem colaborativa, e eu só consigo desenvolver essas competências se eu tiver, de facto, um desenho pedagógico que me permita avançar para essa dimensão. E, portanto, para mim, pessoalmente, e eu disse-vos isso também, esta é um pouco a minha visão, e é uma visão, obviamente, que pode ser muito questionável, e eu não tenho nenhum problema em que questionem essa minha visão, porque estamos a falar naquilo que possa ser uma educação no plural, portanto eu não vos venho sequer falar de uma solução universal, eu venho-vos falar daquilo que eu acho que neste momento pode ser interessante, até tendo um espírito de inclusão e não de exclusão. Porque quando nós estamos a falar da educação digital, estamos a falar de processos que incluem praticamente todas as pessoas atualmente, todos os professores, porque eu não acredito
que não haja em todas as pessoas que aqui estão neste webinário, que não tenham nas suas práticas pedagógicas uma dimensão digital. Uma dimensão digital que possa estar no presencial físico, que utilizem uma tecnologia, utilizarem eventualmente estarem com um PowerPoint, que estejam com um software de apresentação como o Prezi, ou eventualmente que estejam com um projetor de imagem ligado e que apresentem um site ou um blog que tenham sobre determinado tema. E, portanto, esta é a educação digital. Só que não é uma educação digital, eventualmente, que utilize rede. E, portanto, aqui temos que fazer, de facto, essa distinção, como eu estava a dizer. Esta educação, se eu tivesse que a separar, era uma educação, por um lado, que tem tecnologia digital e, por outro lado, que tem sinal digital. E é uma educação, e eu queria também sublinhar esse aspecto para vocês não ficarem a pensar que aquilo da sigla era uma invenção, da EAD, eu defendo inclusive uma educação aberta e digital. Aberta neste sentido em que utiliza softwares open source que nos permite, de facto, navegar não apenas em ambientes fechados, que utilizem uma password e que utilizem, digamos assim, um login, mas que nos permita depois remeter para o conceito de ciência aberta, onde todos os recursos e a informação e o conhecimento está na rede e que nós podemos acessar a esse conhecimento de forma gratuita e de forma universal. Portanto, obviamente que eu, por exemplo, se me apetece agora pesquisar sobre o conceito, ou se vocês quiserem colocar no motor de busca Educação Digital on Life, com certeza que vão descobrir muita informação sobre, pelo menos, o conceito de educação digital. Pode até ser contraditório a este, mas remete-nos para o conceito de abertura, da dimensão de abertura que eu considero que é fundamental. Portanto, para mim, é muito mais interessante, de facto, falar em educação aberta e digital do que propriamente falar nesta dimensão da educação à distância ou de ensino à distância, que, de facto, nós não queremos regressar àquelas gerações de educação à distância. Nós queremos é, de facto, ter uma educação que seja cada vez mais convergente. E, para mim, se há algo convergente ou que tem um elemento de convergência, é o digital. Porque este digital consegue estar na educação, na tal educação à distância e na educação presencial. Como eu vos disse, através da sua tecnologia digital, dentro da sala de aula física, e consegue estar através do sinal digital quando nós estamos geograficamente distantes das outras pessoas, que é o caso agora deste exemplo concreto entre mim e vocês, que estamos muito distantes geograficamente, mas podemos estar muito próximos do pensamento, até se concordarmos com algumas destas ideias. E o OnLife aparece exatamente nesta dimensão mais abrangente de uma educação expandida, uma educação que ultrapassa os muros da sala de aula normal. Portanto, o que eu aprendo não tem que ser apenas dentro daquela sala de aula com as 4 paredes. Pode perfeitamente ser em espaços informais e não formais de aprendizagem. Se agora, como eu estava a dizer com o exemplo, se meterem no motor de busca, eu acabo a minha aula presencial dentro das 2 horas que me foram dadas para, eventualmente, desenvolver esta aula. Se eu for depois para o meu celular e começar a digitar a educação digital on life e me for aparecendo o manifesto on life, que fala exatamente sobre o que é isto do manifesto on life, eu estou num processo de educação on life, que pode ser offline ou pode ser online, porque eu posso procurar eventualmente ir a uma biblioteca física, ir descobrir livros que me permitam aprofundar esta temática, e estou a aprender na vida. E, portanto, mais do que estar aqui com o defensor do online e defensor do preto ou do branco, eu prefiro todas as tonalidades e todas as possibilidades que a educação me traz. Portanto, eu, a priori, não excluo nada. Pelo contrário, eu prefiro ter este diálogo entre a dimensão analógica e com a dimensão digital do que propriamente dizer que não sou nada favorável à continuidade de uma dimensão muito física na educação. Eu prefiro ter, de facto, ser um híbrido. E o híbrido no sentido, por exemplo, se vocês repararem, há muitos exemplos na nossa sociedade deste hibridismo que é perfeitamente compatível, não é? Basta ver os carros híbridos, por exemplo, em Portugal, que nós temos movidos a eletricidade, mas que têm ainda a opção de gasolina. Portanto, a gasolina e a eletricidade não são incompatíveis numa determinada situação. A eletricidade funciona, se eu precisar de gasolina, utilizo gasolina. Se eu for a um banco, não é? Eu posso fazer transferências online, mas se eu precisar eventualmente de ir à agência física, eu também vou e, portanto, uma não exclui a outra. Portanto, nós não estamos verdadeiramente a viver numa sociedade completamente digital.
nem uma sociedade completamente em rede, nós estamos numa sociedade analógica ou digital. E se havia dúvidas, eu acho que no Brasil e em Portugal ficaram bem agora, bem claras que não estamos a viver nessa sociedade digital, quando grande parte da população ainda não tem um acesso universal a esse digital. Pode ter, claramente, a celulares e alguns dispositivos que permitam ter um acesso não regular à própria rede, mas não estamos ainda nessa sociedade. E o vírus veio claramente também mostrar que, de facto, isso não é verdadeiramente verdade. Portanto, eu defendo muito mais esta ideia de hibridismo, no sentido em que estamos, de facto, numa fase em que os camaleões, digamos assim, aqueles que se ajustam melhor a estas realidades, vão ter esta dimensão mais híbrida. Eu queria só mostrar-vos aqui rapidamente também algumas, na lógica disto que eu agora estava a dizer, portanto, aproveitando um pouco o meu discurso, que às vezes é um bocadinho irregular, onde não há, digamos assim, uma ligação e não há uma organização a priori definida como se calhar eu teria planificado, mas eu gostava de que vocês pensassem até que quando nós estamos a falar nesta realidade mais híbrida, o que é que se entende de facto por este hibridismo, não é? Portanto, esta definição que já vem do século passado do Bruno Latour é muito interessante para percebermos exatamente o que é este hibridismo que pode ser depois aplicado à nossa realidade que nós estamos a passar agora na educação superior. E, portanto, se nós pensarmos que o híbrido é, de facto, uma mistura entre diferentes elementos, e essa mistura é que vai dar um novo elemento, não é? Porque, às vezes, nós falamos na questão da inovação e daquilo que é as novas tecnologias. E aqui o que me parece é que, muitas vezes, o novo tem exatamente a ver com a combinação daquilo que já existe, mas que nós combinamos de forma diferente, elementos que são combinados de forma distinta, que dão depois um resultado diferente daquilo que poderia dar com uma combinação muito básica. E, portanto, aqui nesta realidade o híbrido é constituído, de facto, por múltiplas matrizes, não é? Onde existem misturas de espaços, cá está aquilo que eu estava a dizer, transportem isto para a realidade educativa e os espaços são o quê? São a mistura dos espaços virtuais, dos espaços digitais, das redes sociais, com os ambientes físicos, com diferentes tecnologias analógicas, uma caneta, um lápis, os livros analógicos, os blocos analógicos, com aquilo que são as realidades mais dos tablets, de tudo o que possa ser digital e daquilo que é a combinação entre uma cultura pré-digital e digital, que esta é uma componente muito importante que tem exatamente a ver com aquilo que nós queremos e o que nós somos. Porque, de facto, ainda há muitas pessoas e muitos professores muito agarrados a uma cultura pré-digital e esta transição não é fácil, mas é uma transição que é necessária. E, portanto, que esta transição e este movimento de união entre o analógico e o digital é uma união que tem que ser feita e que é possibilitada, efetivamente, com a interação que existe entre nós, os atores ou os agentes humanos, e os não humanos, as tais tecnologias, ou se vocês quiserem também ir pelas espécies humanas daquilo que somos nós, professores, e o que são os nossos alunos, depois com as tecnologias e com os próprios conteúdos digitais que nós disponibilizamos dentro destes ambientes. E, portanto, a tecnologia aqui foi fundamental para quê? Para esta hibridização, ela está a contribuir para a convergência, claramente. E é muitas vezes difícil distinguir o que é o real e o virtual, o que é o humano, a máquina, a natureza, e isto não necessariamente é mau. Portanto, eu acho que é muito interessante esta convergência no sentido de um objetivo que possa ser comum e que nós podemos perfeitamente recuperar a ideia que eu vos falei inicial daquilo que é a educação de qualidade. É isso. De facto, está sempre muito presente. Quando eu às vezes penso o que é que eu ando a fazer, é exatamente isso que às vezes me faz voltar outra vez ao ponto inicial para eu pensar porque é que eu estou a defender esta ideia. Exatamente por isso, porque eu quero uma educação de qualidade. E se ela conseguir, de facto, esta convergência, e se eu trouxer mais e conseguir somar e não estar a eliminar e a substituir ambientes uns pelos outros para conseguir, então, com certeza aí eu conseguirei ter resultados mais interessantes do que os professores que utilizam só 2 ou 3 ambientes. Com certeza que se eu utilizar e conhecer 10 ambientes de aprendizagem, posso não ser um melhor professor que eles, mas posso ser um professor mais completo e que consigo responder melhor aos meus alunos que podem ter características muito especiais e diferentes e, portanto, que 7 ou 8 ambientes podem responder melhor do que apenas 1 ou 2.
E, portanto, aqui eu recupero esta ideia do OnLife, que, de certa forma, é um manifesto que já nem é novo. Vejam bem, que já tem cerca de 5 anos, que eu, de certa forma, contatei com este manifesto na altura e achei muito interessante e já o venho defendendo. E, portanto, Alessandra, também quando nós nos conhecemos, também, de certa forma, eu já falei nele e, portanto, foi por isso também que eu aceitei o desafio e, portanto, nesse sentido de ir divulgando esta ideia do que é isto do Manifesto OnLife, que é este livro que foi organizado pelo filósofo Luciano Floridi, que com uma série de investigadores e pesquisadores desenvolveu esta ideia de facto, ter uma dimensão humana numa era cada vez mais hiperconectada. E onde se afirma uma coisa muito interessante, que era isto que eu vos estava aqui, de certa forma, a defender desde o início, que é que não tem sentido a existência dos dualismos, desta separação e estas, muitas vezes, colocar-nos em barreiras diferentes ou em trincheiras diferentes, que é muito mais interessante nós termos as dualidades a funcionar e não eliminá-las, de acabar com esta coisa, e ter a pluralidade presente naquilo que são os nossos discursos. Não dizer que a pedagogia magistral ou que o ensino centrado no professor não tem sentido absolutamente nenhum, mas que o ensino pode ter uma dimensão de pedagogia magistral, mas pode também ter uma dimensão de pedagogia colaborativa e de pedagogia de projeto, porque elas não são incompatíveis. E, portanto, eu num determinado momento posso ter que expor alguns conteúdos, como agora estou aqui a fazer com vocês, e noutro momento, e a organização deste webinário é isso, no momento há uma apresentação de ideias e no segundo momento há uma discussão dessas mesmas ideias. E isto não é incompatível. Poderia-se fazer só apenas a exposição de ideias. Ou podíamos fazer o contrário. Podia chegar aqui a este webinário e estava logo aberto para as vossas questões e respondia. Portanto, nada disto está errado. São opções. São opções que nós fazemos em função de um determinado objetivo, não é? Portanto, é neste cenário que nós devemos sempre pensar quais são os objetivos que nós queremos desenvolver. Que competências é que nós queremos desenvolver com os nossos alunos. Em função disso, fazer opções pedagógicas. Portanto, numa perspectiva muito mais interessante da pluralidade do que propriamente da eliminação. Portanto, a esse nível, eu não sou nada fraturante nem de rupturas, nem me interessa deixar professores para trás por ter uma visão muito fechada sobre uma realidade educativa. Eu prefiro agregar valores daqueles, por exemplo, têm os professores que têm uma riqueza imensa de conhecimento e de experiência numa dimensão analógica. E depois como é que eles podem eventualmente nos ajudar àqueles professores que têm um ADN mais digital e que podem dialogar com essa dimensão analógica e os da dimensão analógica dialogarem e serem ajudados por aqueles que têm uma dimensão mais digital. Porque não trabalhar desta forma mais colaborativa entre nós, em vez de estarmos a defender que a educação à distância não tem sentido ou que a educação digital isto não faz sentido nenhum. Portanto, é perceber um pouco que, de facto, pode haver espaço para estas diferentes formas de perceber a própria educação. E este manifesto é muito interessante também porque nos diz que as tecnologias não são meros instrumentos, não são ferramentas. Nós, a partir do momento em que contatamos com elas, elas acabam por afetar a nossa concepção da realidade e as nossas interações com a sociedade, com essa mesma realidade. Desculpem. Porquê? Porque somos nós que construímos os espaços. Os espaços foram definidos por nós. A tecnologia permitiu-nos configurar o espaço daquela forma, mas depois a interação que nós construímos dentro desse espaço altera perfeitamente aquilo que lá estava e esse ambiente passa a ter vida própria, porque somos nós que, de certa forma, estamos a alimentar aquele espaço que com outro professor podia não ter vida nenhuma, com outros alunos podia não ter vida absolutamente nenhuma. Portanto, estar a dizer que uma tecnologia, muitas vezes, o Moodle é muito fraco ou é muito bom, ou trabalhar num fórum pode ser bom ou mau, pode ser bom, mas isso tem a ver com a dinâmica que é criada pelo próprio professor. Eu queria mostrar-vos exatamente esta ideia, também através de umas imagens, não sei se vocês conhecem aquilo que se chama em Portugal e que tem sido desenvolvido na Europa como os ambientes educativos inovadores. E eu queria-vos mostrar aqui uma sala de aula da educação, uma sala de aula que está completamente reconfigurada e, portanto, isto para mim é verdadeiramente inovador nesse sentido, para vocês perceberem que não precisamos de ter o sinal digital ou não precisamos ter uma educação em ambientes virtuais para termos qualidade. Podemos perfeitamente tê-lo no presencial.
mas não deixa de ser uma educação digital. Porquê? Porque se vocês repararem, nós temos aqui 6 espaços perfeitamente distintos numa nova concepção arquitetónica que está a ser desenhada em várias escolas do país em Portugal, inclusive na educação superior também a configuração de novos espaços arquitetónicos em função de pedagogia específica. Por exemplo, aquilo que eu vos estava a dizer, se vocês repararem, tem aqui uma área de apresentação, ou seja, os professores vêm para aqui apresentar os conteúdos e há um espaço onde os alunos estão a ouvir. Mas há outro espaço de interação onde as próprias mesas são distribuídas de uma forma diferente. Há um espaço de desenvolvimento, há aqui um espaço de partilha, há um espaço de criação audiovisual e há outro espaço de investigação. Vejam bem o interessante que isto é, como é que nós podemos fazer isto nestes ambientes físicos, e o grande desafio, que para mim é o desafio porque eu trabalhando na Universidade Aberta e trabalhando na realidade 100% digital, não é? O meu desafio, quando eu olhei para estes ambientes educativos inovadores, é como é que eu consigo fazer isto com as minhas plataformas virtuais de aprendizagem? Como é que eu consigo desenvolver estas 6 pedagogias que aqui estão descritas, ou metodologias, se vocês quiserem chamar assim, que aqui estão descritas? E isso é que é interessante perceber, que eu posso, de facto, desenvolver metodologias relacionadas com esta pedagogia explicativa, quer num ambiente virtual, quer num ambiente presencial. Depende da construção arquitetónica que eu faço para esse mesmo espaço, não é? E, portanto, isto para vos mostrar, isto existe já em escolas, portanto, não é um desenho, isto existe, tem mobiliário próprio, tem a distribuição das cadeiras e das mesas feitas destas formas, onde vocês, por exemplo, é difícil em determinados espaços destes saber onde é que é a frente da sala de aula, é saber onde é que o professor se coloca, não é? Portanto, aqui o próprio professor é obrigado a movimentar-se num determinado espaço, enquanto numa sala mais clássica nós sabemos onde é que o professor está, onde é que os alunos estão, do ponto de vista daquilo que é uma sala, como aqui em Portugal se diz, em autocarro, em que as filas estão todas alinhadas e, portanto, que há uma pessoa que de facto está num espaço mais elevado e que depois os alunos estão distribuídos no outro espaço, e claramente há uma configuração para uma realidade. E estas salas são salas muito móveis. São salas que, de facto, depois têm mesas, eventualmente, que se reconfiguram, que se montam e desmontam, com cadeiras que têm rodas e que rapidamente se reconfiguram em função da metodologia que se está a utilizar. E isso é muito interessante para discutirmos um pouco estas ideias que aqui neste primeiro diapositivo aparecem no espaço físico, mas que depois aqui neste seguinte já podem aparecer noutros espaços que têm a ver depois com a proficiência digital e a fluência digital de cada professor, que pode trabalhar num sistema de gestão de aprendizagem como o Moodle, não é? Que é o mais utilizado em termos mundiais e, portanto, que tem mais utilizadores, uma open source, como, por exemplo, nós utilizamos na Universidade Aberta em Portugal. Nós temos várias Moodles, portanto, que utilizamos em função dos projetos que desenvolvemos. A rede social OpenRedu, que foi desenvolvida aí no Brasil, portanto, que eu também já a utilizei, porque acho que é uma rede social muito interessante que nos permite, do ponto de vista educativo, também trabalhar. O Second Life, que é, obviamente, universal e que existe em todo o mundo, e, portanto, que cada um de nós, obviamente, em função daquilo que possa ser uma aquisição de uma ilha ou uma aquisição de um espaço para desenvolvermos, do ponto de vista tridimensional, depois também lá uma sala de aula, um espaço educativo, ou um campus virtual, a esse nível também muito interessante, com óculos de realidade aumentada. Portanto, toda uma série de tecnologias digitais, toda uma série de realidades que nos remetem, de facto, para este universo onde eu me movimento no 100% digital e que não deixa de ser uma educação digital on-life, porque eu depois posso desenvolver todo este tipo de ambientes e de ecossistema em qualquer espaço, não é? E, portanto, se repararem e se recuperarem a ideia do ecossistema, um ecossistema pode ser o quê? Perguntam vocês, então. Pode ser exatamente isto, pode ser a combinação daqueles ambientes educativos inovadores físicos com um sistema de gestão de aprendizagem, com uma rede social, com o Second Life. Portanto, tudo isto é um ecossistema. E eu tenho que perceber, se eu vou para o Moodle, é com o objetivo próprio de desenvolver uma determinada pedagogia. Se eu quero ir para o Second Life, é porque, com certeza, quero
ter uma virtualização tridimensional dos meus alunos e, portanto, eu com um avatar eu consigo estar a falar com os meus alunos em tempo real e consigo uma virtualização desse universo. Ou quiser comunicar assincronamente com os meus alunos, se calhar a plataforma Moodle e os fóruns que se podem criar dentro da Moodle pode ser interessante. Se eu quiser comunicar realmente, se calhar tenho que utilizar uma tecnologia de Zoom, Colibri, de forma assíncrona para conseguir, e isso é o meu ecossistema. O meu ecossistema é constituído por diferentes ambientes de aprendizagem. Dei-vos o exemplo, por exemplo, de Moodle, Zoom, Colibri e Second Life, e depois outro tipo de softwares de open source que me permitem depois, como o Videoant, como o Hipotesis, como o Padlet, como todos estes, digamos assim. Estava-me a tentar lembrar de um software que eu utilizo também muito, que é muito interessante também numa lógica de pós e contras, mas agora, o Tricider, pronto, estava-me a faltar o nome. Portanto, mas todos estes softwares que se possam utilizar, tudo isto são uma soma de ambientes de aprendizagem que são, digamos assim, o meu ecossistema digital de aprendizagem, 100% digital, de educação digital on-life, de educação digital em rede on-life, e que não preciso de estar a utilizar, de facto, o termo de ensino à distância ou de educação à distância, porque eu não quero distância, pelo contrário, quero sem distância, quero proximidade, quero presença, quero presencialidade digital, e todos estes meus passos eu faço questão de comunicar com os meus alunos, de os ter muito próximos de mim, portanto não estarem de facto afastados, porque eu crio estratégias e crio, digamos assim, realidades para que eles sejam obrigados, entre aspas, a criar comigo. Portanto, é neste sentido que eu vos mostro aqui esta imagem também do tal ecossistema de aprendizagem, que obviamente é constituído. Que modelo é que eu posso construir, não é? Portanto, os tais modelos pedagógicos virtuais, tendo presente se é a minha linha de força principal ser uma aprendizagem centrada, por exemplo, em formatos multimodais, não é? Portanto, se eu defendo o quê? Se eu defendo só a escrita, se eu defendo a utilização de vídeo, de tecnologias multimédia, portanto, se eu defendo de facto essa dimensão mais plural dos formatos e das diferentes linguagens, se eu defendo uma aprendizagem, digamos assim, muito baseada na interação, se eu defendo uma aprendizagem muito sustentada pela formação de comunidades de aprendizagem virtuais, portanto, tudo isso tem que fazer parte do meu modelo de atuação pedagógica. E depois escolher os meus ambientes que ali estão atrás. Qual é o meu ambiente principal, não é? Eu posso ter, digamos assim, o edifício principal ser Moodle e a partir daí escolho tecnologias periféricas que, digamos assim, estejam integradas com o próprio Moodle. Portanto, depois que metodologias, em função dos ambientes que eu crio, que ferramentas ou que tecnologias, que softwares e que competências, não é? Esta parte é muito importante, que competências eu quero desenvolver nos meus alunos e as pedagogias no plural. Portanto, vejam bem, não há aqui uma ferramenta, uma metodologia, um ambiente, um modelo, ou uma pedagogia, ou uma competência. Portanto, sempre no plural, percebendo efetivamente as diferentes soluções e alternativas que podem existir. E, portanto, aqui eu falo muito nesta questão que na Europa falamos muito nisto, na questão das competências, o que é que são as competências, e aqui eu vejo uma oportunidade para desenvolver estas competências com o digital. Portanto, obviamente, falar da comunicação, da colaboração, do espírito crítico, se falarmos dos 4 Cs, não é? O critical thinking, a criatividade, a comunicação, a colaboração, que são, digamos assim, as competências definidas por várias organizações internacionais. Com certeza que no Brasil esta também é uma preocupação central. Aqui, se vocês retirarem com o digital, é uma preocupação de não estar apenas centrado nos conteúdos, mas também para as competências. E como é que nós podemos desenvolver estas competências de nova geração, não é? Transversais e multidimensionais, com o digital. E, portanto, aqui uma espécie de uma revolução na educação, não é? Que nos permita sair da desaprendizagem típica dos feudos do conhecimento, criando alternativas aos modelos pedagógicos tradicionais e construindo dinâmicas que operem micro-revoluções e debilitem esse sistema conservador. Portanto, aquilo que eu quero não é eliminar essa visão tradicional, mas é ir acrescentando, fazendo as tais micro-revoluções em que esse sistema conservador se vá desfazendo e que vá aparecendo um novo sistema que integra algum desse conservadorismo
e que permita avançar para uma nova realidade e para uma nova configuração neste século XXI, onde nós temos, de facto, configurações diferentes do ponto de vista social, e aquilo que me parece é que não tem sentido nós termos uma sociedade a avançar a um determinado ritmo e termos uma universidade ou uma escola ou uma educação superior desligada desta mesma sociedade. Portanto, a esse nível, nós não podemos ficar agarrados a essa lógica mais conservadora. E, portanto, eu acho que já estou também, pelo menos pela hora que aqui está no contador do software, eu acho que já estou a ultrapassar um pouco o meu limite. Portanto, eu ficaria-me também por aqui a nível da apresentação dos diapositivos. Portanto, acho que a esse nível mais ou menos consegui cumprir, nunca é fácil de cumprir, mas claramente aqui a meta, e quando nós falamos nesta realidade que estamos a passar agora, é vocês tentarem perceber como é que podem criar o vosso ecossistema, que é uma coisa mais ampla, com uma outra amplitude relativamente aos ambientes de aprendizagem, que, de certa forma, os ecossistemas são constituídos por esses ambientes que têm que ser férteis, vivos, abertos, com tecnologias digitais, onde as atividades de aprendizagem e o conhecimento possam nascer, crescer, evoluir, sem esta distinção que eu estava aqui a dizer entre aquilo que é o online e o que é o offline, e aqui enquadra-se muito bem, por isso é que eu vos digo que eu gosto muito da palavra on-life, porque o on-life une a realidade do mundo online e do mundo offline. O on-life não está nada preocupado com a questão da linha e com o desligar da linha do sinal digital ou com o sinal digital. Ele, de facto, quer o on-life, quer que a aprendizagem e a educação ocorra em qualquer momento, em qualquer espaço, em qualquer tempo, e, portanto, é mais rico nisso, e por isso o on-life aproxima-se mais do conceito de educação expandida e aproxima-se desta ideia de educação híbrida, onde a questão central não é tanto o que se aprende, mas sim como, que é isso que é o nosso desafio, é como, onde, quando e com quem se aprende, os novos espaços, tempos, pessoas e redes. Portanto, tudo isto tem que fazer parte, de facto, do ecossistema. Eu gosto muito desta ideia também de ecossistema, porque é a realidade da nossa, quem é da área da biologia e da área das ciências da natureza, com certeza que percebe muito bem esta ideia dos fatores bióticos, dos fatores abióticos, do equilíbrio que tem que existir nas suas relações e de como é que tudo se articula para conseguir chegar a um objetivo que é, de facto, que a própria natureza e o próprio ser humano consiga viver com alguma qualidade. Aqui exatamente a mesma coisa. Termino com esta ideia da qualidade. Todos estes ecossistemas digitais de aprendizagem, podem ser apenas ecossistemas de aprendizagem, se quiserem tirar o digital, até porque o digital daqui, com certeza, daqui a uns anos, não sei, se calhar vai ser um elemento que vamos deixar cair, porque é como a própria educação digital, a educação analógica. Eu acho que em determinada altura vamos deixar cair o analógico e o digital, ficamos só com a educação, porque já não tem sentido estar a falar nisso. Portanto, mais importante do que isso é terminar com esta ideia, como comecei, de falar numa educação de qualidade, percebendo como é que neste momento complicadíssimo, não é, da nossa vida, das nossas vidas enquanto professores, como é que nós poderemos continuar a fazer isto agora em ambientes virtuais de aprendizagem. Portanto, se estávamos em ambientes mais físicos de aprendizagem, se agora fomos obrigados a ir para ambientes virtuais de aprendizagem, como é que depois nós, a seguir à pandemia, vamos para uma educação mais de ambientes híbridos de aprendizagem, ou se vamos querer regressar à realidade antes da pandemia. Já há quem fale, inclusive, como com Cristo, não é? O antes de Cristo, uma época antes de Cristo e depois de Cristo, já há quem fale efetivamente aqui na pandemia como uma realidade da educação pré-pandemia, de uma realidade pós-pandemia. A questão é saber qual é a realidade da pós-pandemia, se vai ser mais híbrida ou se vamos recuar outra vez à era da pré-pandemia e se vamos resistir a tudo aquilo que aprendemos agora neste momento com o digital, porque necessariamente vamos ter que aprender e estamos a aprender, e se depois queremos fazer uma tábua rasa e queremos apagar aquilo que aprendemos. E isso não me parece ser uma atitude muito, muito inteligente. Muito obrigado pela vossa atenção. Não sei, Alessandra, se estás por aí ainda, acho que sim. Estou aqui sim. Estou aqui. Antônio, muito obrigado pela apresentação. Eu acho que depois eu vou ler alguns elogios aqui, mas também recebi outros pro WhatsApp, o pessoal agradecendo e gostando muito da palestra. Eu já tinha te visto falar, né, em duas outras oportunidades, e por isso que eu fiz questão de te trazer para
virtualmente para falar para os nossos professores, né? E eu acho que uma coisa que me marcou bastante na tua fala foi a questão, né, de que a gente não está em isolamento físico, a gente está em isolamento físico e não em isolamento social, né? Que eu estava comentando esses dias, como eu tenho interagido muito mais, até com a família, de forma virtual, com os amigos que eu não falava há tempo, que agora, semanalmente, a gente se reúne virtualmente, né? Então, realmente, não é um isolamento social, mas mais um isolamento físico mesmo, E né? presencialidade digital. Custa-nos dizer isto, não é? Mas nós temos que agora estar sempre a pensar, porque nós estamos presentes. Eu estou presente a falar contigo agora, portanto, estamos presencialmente, estamos digitalmente presentes. Portanto, até isso, nós temos que ter algum cuidado com as palavras, porque nós estamos presentes. Agora, não estamos e mesmo corporalmente, não é? Se um avatar tiver a dimensão corporal, nós até aí temos de ter cuidado, mas claramente a dimensão física e corporal é que nós estamos afastados. Eu não te posso claramente dar um abraço, não te posso beijar com o meu rosto, portanto, obviamente, e isso faz muita falta. Também não fiquem com a ideia de que agora está-se a defender muito porque conseguimos ter essa presencialidade. Uma coisa não substitui a outra. Agora, conseguimos ter uma dimensão que há 20 anos atrás, ou há 30 ou há 40, era impossível. E, portanto, ainda bem, isto nem se pode dizer, mas ainda bem que o vírus apareceu agora, porque nós até já arranjámos soluções que de certa forma façam com que esse distanciamento físico não se transforme também em distanciamento social. Imaginem um vírus destes há 25 anos atrás, ou há 30 ou há 40. Isso aí, claramente, iria levar a um isolamento físico e social dramático para grande parte de nós, que emocionalmente ficaríamos muito mais frágeis. Isso que a Alessandra disse é verdade. Podemos não estar com os nossos pais, eu passei pela mesma situação com os meus pais a 115 quilómetros, mas estava com os meus pais todos os dias, nem que fosse através do telefone, se eles não sabem mexer com câmaras, mas pelo menos falávamos, não é? Agora imaginem a retirada das tecnologias digitais de campo, da iluminação, imaginem o que é isto num presídio, onde de facto só existem paredes e portanto não há contacto com o digital, aí sim, isolamento físico e isolamento social. Eu acho que aqui nós estamos obviamente que eu não quero esta realidade para sempre, mas aqui nós estamos a reinventar para nos aproximar de outra forma, porque nos tiraram a possibilidade de nos estarmos próximos fisicamente e, portanto, estamos a reinventar. O facto de eu estar aqui é uma reinvenção. Porque, obviamente, se calhar aquilo que iria acontecer, a Alessandra ia-me convidar para ir aí, eu estaria aí agora, com certeza estaríamos noutra lógica, eu tinha feito uma viagem muito mais cansativa, e se calhar nós temos que pensar que isto não substitui a outra realidade, porque eu quero conhecer Porto Alegre mais vezes, quero beber vinho, quero ter os prazeres de estar no mundo físico, mas que em determinadas situações isto pode ser uma alternativa muito válida, por exemplo, eu discutir isto que estou a discutir com vocês. Tem a mesma validade estar a discutir com vocês agora neste momento do que se eu estivesse com vocês numa sala de aula física. Era um pouco a mesma coisa. Vão dizer, mas agora não nos consegue ver, não entendo. Mas se eu estivesse num sistema de webconferência, como estive há pouco à tarde, com 40 câmaras ligadas, eu consigo ver os rostos das 40 pessoas e interagir e saber o nome das pessoas, o que não acontece às vezes fisicamente, que as pessoas não andam com o letreiro no peito, não é? Aqui nós estamos identificados com o nome, portanto é fácil de interagir e chamar a Márcia, o Roberto, o Alexandre, a Débora, porque temos o nome das pessoas e, portanto, podemos tratá-las diretamente pelo nome e ter esta proximidade de como se já nos conhecêssemos há mais tempo, enquanto se calhar num congresso ou qualquer coisa a pessoa tem que dizer que se chama isto e para fazer uma intervenção às vezes nem a faz porque presencialmente até fisicamente tem vergonha ou fica inibido e às vezes numa webconferência através do chat pode-se comunicar de outra forma. Portanto, voltando a esta ideia que não é melhor nem pior, é reconfiguração e pensar que com esta capacidade inventiva que nós temos podemos rapidamente construir soluções de qualidade também. Eu acho, né, Antônio, que na tua fala fica muito claro uma coisa que a gente trabalhou nos últimos webinários, que é a necessidade do planejamento pedagógico, né, de se pensar o que a gente quer, o que a gente espera, né, então, dessa educação digital, e a outra coisa que a gente trabalhou também muito recursos abertos, né, repositórios e outras fontes de recursos abertos para que a gente tenha realmente uma educação aberta. Então, acho que isso, a tua fala casa muito também com o trabalho que a gente fez na UNASUS, que a gente trabalha com cidades virtuais, com recursos diversos, né, para dar essa questão também híbrida, né, da educação.
Bom, eu tenho duas perguntas e vários elogios para tua fala, então eu vou começar pelas perguntas e deixar os elogios então para o final, pode ser? Pode ser que surjam mais elogios, entretanto. Pois é, né? Daí a gente junta tudo. Bom, então, a pergunta da professora Helena Barros, como dispersar essa dualidade que existe entre professores com experiência de uso digital na educação e sem essa experiência, dentro dessa urgência de readaptação do ensino superior em saúde? Está perguntando sobre quem tem experiência e quem não tem, né? Sim, claramente, e não tenho nenhum problema em responder a essa questão, porque nós, por exemplo, aqui em Portugal, aquilo que nós fizemos, e obviamente nós estamos a falar de uma situação de emergência e de uma resposta quase imediata, e portanto, aqui em Portugal até se fez, não estamos a falar, obviamente, de exclusivamente de ensino superior, mas no Facebook, é uma coisa muito interessante, inclusive, muitos professores de outras partes do mundo acabaram por reagir àquele grupo, e nós formámos em Portugal um grupo formámos, não, que eu não sou administrador do grupo, mas fiquei no próprio grupo e conheço muito bem os administradores, um grupo de 29 mil professores neste momento, começou a formar-se em março e juntou-se de forma espontânea, formaram o grupo e organizaram-se e conseguiram, neste momento, estão mesmo próximo dos 30 mil professores, apenas para partilhar e para fazer uma espécie de autoformação, de partilha entre professores, sem haver uma instituição que, de certa forma, os ajudasse a desenvolver estas competências digitais. Eu não estou a dizer que isto é a solução, até porque eu fui, digamos assim, na sexta-feira estive também no evento destes organizadores e, obviamente, que dei os parabéns, mas que lhes disse que, obviamente, que isto é importante, mas que deve ser complementado por uma formação institucional, do ponto de vista daquilo que são as orientações institucionais, de uma formação dentro da instituição, para perceber qual é também aquilo que é a identidade do projeto pedagógico de uma instituição. Vocês, dentro da vossa instituição, têm de facto ter um projeto pedagógico, têm que ter, digamos assim, diretrizes pedagógicas que vos ajudem a criar uma identidade de atuação pedagógica que distinga o vosso trabalho, eventualmente, de outras instituições. Agora, dentro desse projeto é possível depois ter práticas pedagógicas diferenciadas, que é o que nós fazemos na Universidade Aberta. Nós temos um modelo pedagógico virtual da Universidade, que é premiado, foi premiado internacionalmente, mas a minha atuação pedagógica não é igual à atuação pedagógica de outros colegas meus do departamento, nem de outros departamentos da Universidade. Mas sabemos que, por exemplo, se me dizem que é para ter uma forte interação pedagógica, nós temos que criar espaços de aprendizagem para essa interação pedagógica, mas não me dizem quais são os espaços. Portanto, eu posso eu próprio ir à procura dos meus espaços, através dos conhecimentos que eu adquiri e dos softwares que eu gosto de trabalhar, para o fazer. Agora, eles dizem-me que é preciso a mediação pedagógica, não pode ser uma coisa, por exemplo, centrada exclusivamente nos conteúdos. E, portanto, aí eu tenho a matriz identitária da minha instituição, que é uma matriz de atuação pedagógica, com depois que a personalização daquilo que eu faço. E como é que nós evoluímos enquanto profissionais e como é que se dá a resposta a isto? Fazendo formação. Não tendo vergonha, obviamente, e não, porque nós sabemos que no ensino superior, de facto, há muitos professores que nunca tiveram qualquer formação pedagógica. Eu volto outra vez a sublinhar isso. É importante a formação no digital. Mas aqui os desenhos das formações que têm que se fazer têm que ser com uma forte componente pedagógica, do uso do digital. Não é fazer uma formação exclusivamente na área de uma tecnologia. Pode-se até fazer, mas o quadro tem que haver uma formação, por exemplo, de formação para a docência digital em rede. E aí trabalhar dimensões pedagógicas e ter uma componente também de alguns softwares e tecnologias que possam depois ser utilizadas. Mas a dimensão fundamental é a docência digital. É docência digital. Não é digital em primeiro lugar e a docência depois. É a docência, é a dimensão pedagógica que tem que estar articulada. Porque ninguém coloca em causa, eu não coloco em causa o vosso conhecimento na área da saúde e nas vossas áreas específicas de trabalho. Portanto, essa área é uma área fundamental. Tem que haver, não é agora eu sei transmitir os conteúdos, mas não sei os conteúdos, não é? Os conteúdos eu parto do princípio que todos nós sabemos. A forma como transmitimos esses conteúdos é que já pode haver fragilidades na forma como nós conseguimos partilhar esses conteúdos. E depois,
saber quais são as tecnologias que me podem ajudar a fazer essa partilha dos conteúdos nesta realidade que temos atualmente. E o bom desta realidade é que ela depois pode ser ampliada. Quando voltarmos ao território, podemos continuar a utilizar as tecnologias digitais. E aí, mais uma vez, é uma escolha da instituição, que pode dizer assim, bom, vocês trabalham tão bem com ambientes virtuais que nós podemos agora pensar em ter uma dimensão dentro da sala de aula física e continuar a ter uma dimensão num ambiente virtual de aprendizagem. E pode eventualmente também dizer, pode dizer assim, se quiser, pode. Mas se não quiser, volta outra vez à dimensão presencial da sala de aula. Mas depois, como até já sabe trabalhar com algumas tecnologias, teve um período onde foi desenvolvendo competências digitais, já pode trabalhar com alguns softwares dentro da sala de aula. Portanto, nada se perde. Eu estou convencido que nós vamos sair todos mais com uma dimensão digital e com competências digitais mais avançadas, digamos assim, ou níveis de fluência digital e proficiência digital mais elevados, porque estamos a ser forçados. Até aqui era quase algo em que só alguns que achavam interessante o uso do digital. Neste momento, com estas aprendizagens que nós estamos a ser obrigados a fazer, é interessante, de facto, nós mentalizarmos que não podemos ficar agarrados a essa ideia do ensino remoto ou ensino de emergência que só vai servir para isto. E quando acabar, vale a pena, vamos desligar disto. Não. Temos que pensar já nas bases, que nós queremos já montar um plano, e que eu acho que deve ser feito em todas as instituições, um plano de perspectivar a educação digital no presente e no futuro, que é para não perder esta oportunidade, já que temos que fazer formação, ou já que temos que dar esta resposta imediata, que seja uma resposta que tenha depois resultados no futuro e que não seja uma coisa que eu sinto, por exemplo, enquanto professor, estou a fazer um investimento, quando acabar a pandemia, é para esquecer tudo. Quer dizer, eu não ando aqui, eu não gosto de estar a perder tempo. Eu, por exemplo, não estou aqui a aprender coisas para aplicar nos próximos 3 meses. Eu faço questão de aprender o que estou a aprender para aplicar nos meus 30 anos de serviço docente que ainda possa vir a fazer e, portanto, sempre aperfeiçoando, portanto, nesse nível. E por isso é que eu acho que temos que apostar, e não é vergonha nenhuma, formação contínua, não tenho dúvida nenhuma, e agora uma formação muito específica para isto. Se não houver tempo, partilha, é estar em grupos que trabalhem muito com estas questões das tecnologias, daquilo que se tem feito, entrar em redes sociais e perceber o que é que se pode fazer, mas do ponto de vista formal, obviamente que tem que haver uma estratégia institucional para saber como fazer para resolver. Isto é muito simples de eu dizer, deixem-me dizer, porque nós na Universidade Aberta em Portugal não sofremos quase nada. Quase nada. Nós passámos, de facto, parece que é o que eu estava a dizer. Eu continuei, eu sofri um bocado. Eu vou-vos dizer que eu sofri por uma coisa, é que eu, para além do trabalho que continuei a ter normal na Universidade Aberta, fui chamado pelo Ministério da Educação para formar milhares de professores, porque tínhamos o know-how para ajudar os outros professores. E aí sofri, continuo a sofrer, entre aspas, porque fui chamado também e fico contente de ser chamado, porque reconheceram que nós na Universidade Aberta podíamos ter um papel importante, mas ainda vou ter agora na quarta-feira, depois de amanhã, uma reunião com o Ministério da Educação, onde eu vou fazer parte de uma equipa de consultores, digamos assim, para formar para a verba que vem aí para a capacitação dos professores, dos 100 mil professores que nós temos no ensino médio e fundamental, para ver como é que se pode depois perspectivar, não agora para os 2, 3 meses, mas para uma realidade do próximo ano, ou dos próximos anos. Antônio, acho que a tua fala agora casa muito com o que a gente faz aqui, né? A gente tem um programa de formação de professores que é contínuo, né? E que a gente tem alguns cursos que, quando os professores entram, precisam fazer, né? De formação docente, a parte de tecnologia, mas a gente tem periodicamente cursos sobre metodologias ativas, sobre outras coisas, né? E quando tu mostraste ali as salas, né? Aquelas salas para o presencial, a gente montou agora também 3 salas com as mesas exatamente como tu descreveste, com rodinhas que a gente monta em forma de colmeia, em forma de dupla, como a gente quiser organizar, para usar com notebooks, para que os alunos possam, então, usar e fazer pesquisa na hora, e que a gente traga, então, tudo que a gente vai aprender agora e que está aprendendo para depois o momento seguinte, né? Eu acho que casa muito tudo que tu falaste agora com tudo isso que a gente vem fazendo aqui. E a professora Cleidilene estava falando, fez um comentário aqui, que é o programa de formação docente nosso, que agora a gente expandiu com esses webinários, né?
e que a gente vai conseguir, então, trazer depois para o momento seguinte a essa pandemia, né? Eu quero fazer uma pergunta da professora Cleidilene, a coordenadora, então, desse programa de formação. Ela fala o seguinte: professor, muito obrigado pela sua palestra, foi muito esclarecedora e esperançosa. Gostaria de saber se poderias nos contar um pouco como ocorre a formação dos professores da Universidade Aberta de Portugal. Como têm sido trabalhados esses princípios que nos apresentaste na formação dos professores da sua universidade? Exatamente, nós fizemos um plano. Obviamente nós temos ou melhor, eu quando estava aí, é engraçado, até foi mesmo, foi uma coincidência. Quando eu estava aí em março, nós estávamos a desenhar um curso, porque nós vamos trabalhar, a Universidade Aberta em Portugal vai trabalhar com outras instituições do ensino superior presenciais com ofertas conjuntas de mestrado e de doutorado. E, portanto, aquilo que me tinha sido pedido pela própria reitoria, para nós pensarmos, tinha sido num curso de formação para a docência digital para professores do ensino superior, para estes professores destas instituições que estavam habituados à matriz presencial, para vir trabalhar com cursos que iam ser completamente à distância, não é? Portanto, nesta realidade digital. E, portanto, eu estava a pensar nesse desenho, num desenho de um curso para 3 meses, portanto, com uma carga horária de cerca de 150 horas, portanto, uma coisa intensiva, para, de facto, eles ficarem preparados para a educação online, para trabalharem numa lógica completamente diferente, que não é em um mês ou 2 ou 3 semanas que conseguem ficar, digamos assim, uns experts nesta matéria. Paralelamente com isso, eu já estava também a trabalhar, a desenvolver um trabalho que tinha a ver exatamente neste núcleo que eu coordeno, no Núcleo de Estudos de Pedagogia do Ensino Superior, sobre as competências digitais dos professores do ensino superior, com um instrumento que existe, que chama-se Discompedu, que é desenvolvido pela Comissão Europeia, que foi desenvolvido pela Comissão Europeia e que vai servir agora de base também para o trabalho que se vai fazer com os professores do ensino médio e fundamental, que faz um diagnóstico das competências digitais dos professores em diferentes dimensões e que é feito esse diagnóstico com base nas percepções dos próprios professores, ou seja, os professores veem o questionário, vão respondendo àquilo que eles acham que sabem e que não sabem do trabalho com as tecnologias e em função disso, dessas diferentes, por exemplo, 3 ou 4 dimensões que existem, desenha-se depois, nós conseguimos perceber em que nível de proeficiência digital está um professor, se é um professor muito fluente ou é um professor que é fluente, mas tem uma limitação em determinada área específica, portanto, consegue identificar, de acordo com a sua percepção, dizer assim, há 3 áreas em que eu sou muito bom e há 2 áreas em que eu sou mais frágil. Ou seja, isso dá-nos a resposta para depois, por exemplo, fazer uma formação mais direcionada para estas áreas específicas onde as pessoas dizem que têm mais dificuldade. Uma das áreas que aparecem sempre como mais frágeis é como é que eu trabalho pedagogicamente com os meus alunos com as tecnologias digitais. Uma coisa é eu saber utilizar a tecnologia, conhecer ferramentas, ou outra coisa é, por exemplo, esta dimensão colaborativa com os alunos, onde os professores às vezes não sabem muito bem como é que eu ando fazer. E, portanto, estas seriam áreas para nós prioritárias. E isto já foi feito um diagnóstico de uma pós-doutoranda minha, da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, e agora também vai ser desenvolvido também na UEMA, na Universidade Estadual do Maranhão, exatamente com este instrumento que já está a funcionar, quer dizer, ele foi traduzido por nós de inglês para português de Portugal e agora foi traduzido para português não foi traduzido, mas foi ajustado ao português do Brasil e, portanto, que já existe, de facto, já foi feito na UNEB, inclusive o reitor da UNEB, a semana passada, também num webinário, fez a apresentação de um curso que já foi feito em função do diagnóstico que foi feito por essa pós-doutoranda, que é também, obviamente, professora na UNEB, e que já lançou o curso para os professores da UNEB em função daquilo que foram as dificuldades diagnosticadas num dos seus campos principais. Portanto, isto, digamos assim, há aqui 2 formas. Ou faz-se, de facto, uma formação genérica e oferece aos professores todos, ou faz um diagnóstico, se houvesse tempo, que não é o caso, não é? Este diagnóstico que eu estou a dizer foi antes da pandemia, já estava a trabalhar desde o ano passado com ela, já estávamos a pensar nestas questões das competências digitais, e aquilo que nós fizemos agora, portanto, isto para vos fazer a contextualização, deste curso que eu estava a dizer, dos 3 meses
e desde que tem trilhas de aprendizagem para as competências digitais, foi transformar este curso de 3 meses em 3 semanas. Portanto, foi um exercício de condensação. Portanto, obviamente que vocês vão dizer, mas isto mas será que isso é possível? Não é perfeito. Nem vai deixar ninguém expert, mas pelo menos lança já pistas de reflexão. E, portanto, foi desenvolvido com 3 temas. Um primeiro tema com esta questão da educação digital, dos ecossistemas, dos modelos pedagógicos virtuais e como se comunica online através do síncrono e o assíncrono. Um segundo módulo, numa segunda semana, sobre tecnologias e plataformas virtuais. E um terceiro módulo sobre atividades de aprendizagem digitais e avaliação digital. E, portanto, nós tínhamos isto dividido em 5 temas, grandes 5 temas, e condensamos em 3 temas, 3 semanas, para dar exatamente uma resposta o mais curta possível e para deixar, digamos assim, os professores com alguma desta dimensão da educação online. Senão, sem formação e sem este tipo de intencionalidade clara do que é que nós queremos fazer, vamos todos para o ensino remoto. Porque isso não é preciso. É fazer isto, é ligar uma câmara, e deixem-me ser crítico nisso, é ligar uma câmara e começar a falar. Mas isso eu não preciso de formação. Obrigado se eu souber falar, se eu souber carregar no botão, eu em 5 minutos sei como é que foi o que aconteceu aqui. Quer dizer, a Alessandra dá-me mais um bocadinho de formação aqui com o técnico e eu já fico a saber trabalhar com este software, não preciso de muito mais formação. 5 minutos e eu sei trabalhar com isto, partilhar um diapositivo, ligar o microfone, ligar a câmara, mais uma coisa aqui do moderador, ver o chat e tá. Não tem problema nenhum. Agora, não é isto, se querem isto, é simples. Agora, eu acho que modelos pedagógicos virtuais, ter esta amplitude de conhecimento sobre o que é um ecossistema, educação digital, modelos pedagógicos, regras de comunicação online, assíncrona e assíncrona. Estavam aqui a falar, com certeza, a Alessandra também vai colocar essa questão, desta questão do tempo, do tempo estimado, como é que se mede a carga horária, estas questões. Isso é outra coisa, não é? Porque o ensino remoto eu meço como estamos aqui a medir. É só olhar ali para o tempo que ali está a passar e é o tempo de contacto entre nós. Quando nós estamos a falar na dimensão assíncrona da educação online, não há cá tempo de contacto medido desta forma. Tem que ser de forma diferente e isso é preciso também repensar como é que está a ser feito pelas instituições. Antônio, a gente, justamente por não ter tempo de fazer esse diagnóstico, né, a gente optou por esses webinários que a gente veio fazendo há 2 meses, que eu te mandei o link, né, para te mostrar os temas. E a gente trabalhou primeiro toda a questão do planejamento pedagógico, a parte de avaliação e tudo, e para que a gente possa, então, de uma forma mais geral, conseguir atingir a todo mundo, né, preparar e ajudar um pouco a todos a planejar as suas aulas. E agora a gente está com plantões sobre planejamento para ajudar os professores a planejar suas disciplinas e plantões técnicos também. Então, a gente está trabalhando dessa forma. Então, acho que a tua resposta também vai muito ao encontro do que a gente pensou, né? Mas, para longo prazo, com certeza, trabalhar com um diagnóstico, né, do que os professores mais precisam vai ser bem importante. Não, eu acho que esse trabalho que vocês estão a fazer é extraordinário e tinha que ser feito e é essa forma que tem que ser feito. Eu acho interessante daqui a uns tempos, não é? Até fazer esse questionamento aos próprios professores para perceber, de facto, se calhar o nível já evoluído que estão. E aí sim, com algum tempo, então, a ir a aspectos mesmo específicos que já ainda precisam de ser mais aperfeiçoados. Mas aí já não estamos a falar de literacia digital, não é? Do início digamos assim, de uma educação digital. Estamos a falar de professores com expertise na educação digital que apenas precisam de fazer aprofundamento em áreas específicas. Portanto, eu acho que este trabalho que vocês estão a fazer, que o nosso curso essa é a base, é um curso de formação para iniciantes na educação digital em rede, não é? Portanto, estamos aqui a falar da formação para a docência digital em rede para cobrir todos aqueles que eventualmente estão num nível muito baixo, que é para não dizer, para ninguém ficar de fora. Portanto, não pode haver aqui o argumento de vocês montaram um curso, mas com um nível já que deixou alguns de fora. Não, é regras básicas, nós montamos roteiros, montamos recursos de apoio. Por exemplo, as 5 regras básicas para comunicar online, 10 digamos assim, 10 ideias principais para ser um professor online. Portanto, coisas muito de iniciante para quem não tinha qualquer tipo de maturidade de interação com os ambientes digitais, exatamente para isso. Depois, obviamente, aqueles que já tinham mais domínio sobre isto, fizeram muito mais rapidamente as atividades e focaram-se naquilo que lhes interessava mais e nem leram alguns desses recursos.
porque já tinham-se apropriado desses conteúdos. Portanto, mas isso é que é ser inclusivo também, não precisa de tanto tempo, porque já conhece, avança para a frente, já vai para outro tema a seguir. Ai, Antônio, muito bom te ouvir, mas agora a gente já está quase esgotando o nosso tempo, e aí já são o quê? 10h30, né? Então, deixar de descansar, mas deixa eu ler os elogios, que tem vários. Professora Cláudia Bica, amei escutar que não estamos em isolamento social, pois as redes sociais nos aproximam. Obrigado por compartilhar essa visão de ensino que nos conecta. Abriu ainda mais as ideias ao novo. Excelente palestra. Professora Maria Leonzo, que ótimo assistir ao professor José Antônio, alguém com tanta propriedade falando sobre a temática para refletirmos sobre essa nova perspectiva de educação. Obrigada. Professora Melissa Markoski, estou gostando muito da palestra do Antônio, parabéns pela escolha do conferencista. Professora Graziela Brix, adorei as reflexões apresentadas, mais uma vez parabéns pelo tema e pelo palestrante. Professor Jorge Rohen, ao comentário dele, meu Deus, que palestra maravilhosa, fiquei encantado com os saberes e falas do conferencista, muito obrigado. Professora Sandrine, apresentação fantástica. Professora Eliane, aula riquíssima para o ensino e para a vida. Há fotos de Jander Rama sensacionais. O professor Antônio, ele é licenciado em História da Arte, então ele sempre coloca fotos, pinturas nas apresentações dele, né? Jander Rama é vosso, é de Porto Alegre. Então, ele sempre ilustra com arte as suas falas, né? Então, é super interessante. Bom, professora Vanessa, excelente professor, muito emocionante e interessante. Parabéns, Alessandra, pela iniciativa. Professora Ana Boff, adorei a discussão, os conceitos, a exposição. Obrigado, professor Antônio. Muito esclarecedor, desafiador e necessário. Professora Maria Lúcia Lemos, excelente palestra, contagiante o entusiasmo do professor. Fernanda Lopes, muito obrigada, foi muito bom ouvir esse conceito de educação presencial digital. Professora Melina, muito obrigada, professor Antônio, pela ótima palestra. Já estou lendo o seu artigo sobre aula on-live. Muito interessante. Gratidão por nos brindar com sua fala. Professora Melina, do meu departamento e no grupo do WhatsApp, ela já mandou o artigo para todo mundo ler. Então, já está todo mundo lendo o seu artigo, Antônio. Professora Cláudia Schneider, agradeço pela palestra e disponibilidade, mas preciso desconectar, né? Agradeceu. Professora Tânia, parabéns, os termos on-life e presencialidade digital são perfeitos. Excelente webinário, obrigado pela oportunidade de assistir. Professora Mônica Lima, nossa, que abordagem interessante e inovadora. Sim, cuidar com as palavras e mesclar as dimensões de distanciamento e proximidade digital, cognitiva e emocional. Uma rica reflexão e estímulo. Parabéns, professor Antônio, e obrigada pela oportunidade de partilhar as experiências. Um abraço. Professora Helena Barros, obrigada, muito boa sua fala com aspectos filosóficos relacionados às novas formas de inclusão do digital na pedagogia. Professora Clarice, muito bom. Professora Maria Lúcia, parabéns aos coordenadores desses webinários da UFSPA, que há 2 meses vem com todo esforço e competência transmitindo todo esse conhecimento novo para nós. Muito obrigada. Depois tem uma manifestação aqui da professora Jennifer Safi, que é a nossa vice-reitora. Excelente exposição do professor José Antônio, trouxe várias abordagens e perspectivas da docência digital. Parabéns, gosto muito da expressão educação digital em rede. Então, assim, né, Antônio, deu para ver que agradou muito o nosso público e agora já fica o convite para quando tu vieres de novo ao Brasil, para a gente, depois dessa pandemia, né, contar com a tua presença dessas iniciativas da nossa formação docente, né? E trabalhar aqui com a gente. Tomara que essa pandemia acabe logo, né? Tu tinha várias viagens programadas para o Brasil para esse ano, né? Dentro do projeto. E agora, né? Vamos ter que esperar a pandemia passar para tu nos brindar com essa presença aqui na Eu queria agradecer também, obviamente, o convite, Alessandra, muito obrigado, e eu acho que, de facto, é o que eu digo, estamos num período de crise, é mesmo uma crise mundial, é dramática, mas são oportunidades também que se criam, e eu acho que, por exemplo, hoje pode ser aqui um momento de também formalmente nós começarmos a pensar numa parceria, não é? Seja além fronteiras e, portanto, que seja mais, quer para além daquilo que é a minha relação mais próxima contigo, nós aqui pensarmos até numa relação mais institucional, com uma parceria com a própria universidade,
aberta aqui na instituição que eu estou e nós percebermos que tipo de trabalho que podemos desenvolver, seja colocando as nossas reitorias em contacto, nós com os nossos grupos de pesquisa, formando eventualmente com todos estes professores que aqui estão connosco, de nós pensarmos também em aprofundar estes conceitos que eu gosto muito que vocês gostem, porque a minha ideia também é que hajam agentes multiplicadores desta ideia, não é? Pelo menos que abram estas novas perspectivas e esta visão, que não é uma visão fechada, é uma visão aberta sobre a própria educação e que nos liga de uma forma muito forte com a questão mesmo da sociedade digital e em rede, e daí ainda bem que gostam desta expressão, porque também não tem nada, voltamos à questão dos próprios elementos que se combinam, não é? Portanto, o estar a falar em educação digital em rede não é mais do que falar de uma educação digital em rede numa sociedade digital em rede, não é? Portanto, depois esta dimensão do hibridismo e do on-life está em tudo que existe nesta dimensão mais digital. Portanto, queria também agradecer muito o convite que me foi feito para estar aqui presente digitalmente e independentemente da hora e do fuso horário, é sempre um prazer estar com vocês e aprender também com vocês. Nisto eu tenho muito aprendido com as minhas interações com pesquisadores no Brasil, com professores no Brasil e, portanto, estas coisas que eu vou dizendo não são feitas de forma isolada, são feitas socialmente, em rede, e, portanto, muita da pesquisa que eu tenho feito tem sido na interação com pesquisadores brasileiros, com quem tenho aprendido também bastante, e, portanto, também queria agradecer-vos isso, e, portanto, não há aqui nada desta coisa dos europeus e dos brasileiros, e, portanto, eu tenho muito aprendido com vocês a esse nível, e tenho trazido muitas das ideias do Brasil para aqui, para Portugal, que às vezes já há aquela imagem de que existe um Brasil, e é uma imagem completamente errada. O Brasil é um continente inteiro, é quase aqui das zonas da Europa, só o Brasil é maior que uma série de países e, portanto, seria injusto estar a classificar o Brasil, não é? Quando há um Brasil plural, com tanta riqueza, com tanta diversidade, e eu tenho a felicidade de ter andado e ando, agora não, por vários estados no Brasil e tenho percebido exatamente essa riqueza do diálogo e conheci a Alessandra em São Paulo, portanto, não a conheci na sua zona do habitat profissional e, portanto, até aí em São Paulo, e a Alessandra também conheceu o Norme, o Wagner, outros palestrantes estrangeiros do Canadá, portanto, que foram fundamentais também para esta minha visão. Eu aprendi muito com o Norme, não o conhecia, sob a visão, ele desenhou, digamos assim, a ideia do blended learning há muitos, muitos anos e eu só o conhecia dos livros e neste momento, por exemplo, eu consigo evoluir para esta dimensão mais de educação híbrida que ultrapassa o blended learning, portanto é aquela coisa de nós vamos aprendendo com os mestres e depois também vamos já pensando para além dos mestres e pensando, porque vamos incorporando coisas novas e há uma coisa que eu acho que nós devemos sempre ser, para aprender mais, é ser humildes e ter a noção que não sabemos tudo e que eu tenho aprendido imenso e há bocado não estava a brincar, os 30 anos que eu quero ainda ter pela minha frente, quero ter 30 anos de aprendizagem. E esta dimensão artística que a Alessandra falava, para mim também é muito importante. Vejam bem, eu acho que até comentei com ela, há 2 anos atrás tirei um curso de iniciação à realização cinematográfica. Portanto, também sou realizador de cinema, muito humilde, que não tenho nada de grande dimensão, mas, por exemplo, aquilo que eu agora tenho mais competências para fazer filmes, curtas-metragens, sei lá, uma videoaula, qualquer coisa para utilizar em contexto educativo. Portanto, eu nunca quis ser um realizador de cinema, mas para saber dominar conceitos, por exemplo, de narrativa, storytelling, como é que pedagogicamente se pode desenhar uma história para utilizar em contexto de sala de aula, porque há este diálogo entre o cinema, a arte, a docência, e para mim há uma coisa também clara, ser professor é ser um artista. E foi Portanto, também o Unasus, né, Antônio? Desculpa te interromper, mas lembra que a gente fez os filmes da Unasus seguindo, né, esse... Tal e qual, sem esse conhecimento, porque de facto nós somos uns super-homens, os professores, super-homens e super-mulheres. Nós somos de facto superes nesse sentido em que temos que ter um domínio sobre áreas de conhecimento imensas, não é? A nível da comunicação, nós, claro, às vezes precisávamos quase de um curso de comunicação para saber comunicar nas suas múltiplas formas, não é? E, portanto, muitas vezes nós tiramos um curso, e vocês na área da saúde tiraram um curso para serem profissionais da área da saúde, mas quem é que os ensinou a comunicar?
Quem é que me ensinou a comunicar a mim se eu não tivesse formação psicopedagógica ou não fizesse mais formação na área das tecnologias de comunicação ou se não tivesse, não dominasse alguns conceitos da comunicação? E nem sei comunicar, não é? Falo demasiado depressa, às vezes falo mais com as mãos do que devia, não é? Mas pelo menos nós temos essa noção da multidimensionalidade da profissão docente e é uma coisa que para mim é muito significativa. É, nós temos que ser muito criativos e os artistas também são criativos. E para mim a docência é uma arte também nesse sentido de nós temos que estar sempre a arranjar soluções criativas para os problemas que nos surgem. E nesse sentido a minha formação também inicial de História da Arte dá muito jeito para ver este horizonte mais desta forma do que pensar na educação como uma ciência exata, que não, claramente não é. Portanto, aquilo que eu vos vou aqui dizendo são pistas e abrir-vos um bocadinho também o horizonte para novas ideias, porque depois nós vemos às vezes um discurso muito no sentido que é o discurso da ignorância. Dizer que a educação digital não tem sentido, que isto não tem pernas para andar, que devemos acabar com isto o mais depressa possível. Eu vejo tanta asneira que se diz aqui no espaço público, nos jornais, na televisão, que é dito por políticos que claramente não sabem o que é que estão a dizer, porque não conhecem. Portanto, não são burros, são ignorantes no sentido de que ignoram isto que nós estamos aqui a discutir porque nunca estudaram e nunca foram professores e, portanto, se calhar depois nós temos também contrariar um bocadinho estas ideias, estes preconceitos que existem sobre estas coisas que não são verdade, não é? Portanto, isto é uma missão nossa. Uma missão árdua, né? Quando falou missão, eu estava falando, uma missão árdua que a gente tem, né? Antônio, mais uma vez, muito obrigado. E agora vamos seguir adiante a nossa parceria que a gente vem ensaiando, né? Fazer uma parceria entre as instituições. Vamos lá, é a rampa de lançamento. Este webinar é a rampa de lançamento para uma parceria para além do oceano. Exatamente, exatamente. Muito obrigado mais uma vez, em nome de toda a universidade, em nome da reitoria, do grupo que está organizando esses webinários. E vamos ficar em contato e logo vamos estabelecer, então, a nossa parceria de pesquisa aí, tá bom? Uma boa noite e obrigado por estar aqui conosco. Tá. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Prazer.